Você mencionou o DeepSeek, Larry. Achei o DeepSeek de alguma forma diferente do Grok e do ChatGPT. Não muito. Bem, não exatamente muito. Isso foi incrível. Foi meio surpreendente para mim como esses mecanismos estão de alguma forma se coordenando. Estavis maragri o modd, skordsta, formad que inscrito, Mas você tem que acreditar que o algoritmo na China deve ser de alguma forma diferente do Grok. Bem, digamos que você tenha 4 cestos de temperos. Você tem um cesto de pimenta do reino, um cesto de sal e um cesto de pimentas vermelhas. Na verdade, vamos ficar só com 3. Se o seu algoritmo diz, vai e colete essas informações, e você está coletando principalmente do cesto de pimentas vermelhas, pegando apenas uma pitada do cesto de sal e nada do cesto de pimenta do reino, você realmente vai se surpreender quando o sabor for de pimentas vermelhas. Exatamente saxrente sim. O que eles fazem é o seguinte. Eu inicialmente presumi e esperava que esses mecanismos estivessem saindo por aí e realmente conseguindo ler e processar com todo esse poder impressionante que tem. O que é escrito na Rússia, o que é escrito na China, o que é escrito no Irã, assim como o que é escrito na mídia ocidental. E então reunir tudo isso para se obter uma visão mais completa. Mas não é isso que eles estão fazendo. Vou te dar um exemplo. No sábado, o Financial Times publicou um artigo de propaganda sobre como a economia russa está ruim. Foi escrito por uma mulher chamada Nina Rebikova, acho que é esse o nome dela. Ela é da Letônia e é uma economista reconhecida. Mas, rapaz, ela estava dizendo umas coisas bem malucas. Mas isso circula por aí, então acaba sendo publicado. Depois houve um material divulgado pela Ucrânia que refletia o que ela estava dizendo. Certo, então essas 2 matérias estão por aí. Se você perguntar ao Grok, ao DeepSeek ou a qualquer outro, ei, como está a economia russa? Eles vão encontrar esses artigos e trazê-los à tona. E como a mídia ocidental não permite narrativas concorrentes, não permite refutações como o que eu escrevi, os mecanismos de busca, os motores de IA, não captam isso. Então eles apenas repetem e regurgitam essa visão propagandística, distorcendo o sistema. É isso que torna a IA tão perigosa. Ela se torna apenas mais um megafone para repetir a propaganda ocidental. Larry, hoje há uma reunião no Reino Unido. Todos esses europeus estão se reunindo para falar sobre a situação na Ucrânia. E parece que o principal tema a ser discutido são os ativos russos. Eles querem usar esses ativos, estão falando sobre reparações, empréstimos, destinar esse dinheiro à Ucrânia. O que foi impressionante e um tanto surpreendente para mim é que a Polônia não foi convidada para a reunião. Sim, é basicamente a Alemanha, a França, o Reino Unido e o Zelensky. Exatamente. Você acha que a Europa realmente entende que o governo Trump está se afastando da Ucrânia? Porque, se você observar o que o filho dele disse em Doha, ele mencionou que Donald Trump não está mais interessado na Ucrânia. Os Estados Unidos estão tratando isso apenas como parte de uma estratégia de segurança internacional. Eles estão falando em colocar todo o fardo sobre os ombros dos europeus, caso queiram continuar a guerra. Então, qual é o principal objetivo dos europeus hoje? É a continuação do conflito? É algo voltado para ajudar o futuro da Ucrânia? Talvez cooperando com os russos? Existe a possibilidade de cooperação entre os dois lados? Eles são capazes de recuar ou de alguma forma ceder e trabalhar com a Rússia para ajudar a Ucrânia? Provavelmente não. Pelo menos com esse grupo atual de líderes. Quero dizer, todos os 4, Zelensky, Merz, Starmer, Macron, caíram em um poço profundo. O poço está seco no fundo e eles estão olhando para cima, tentando descobrir como diabos saímos daqui.
e realmente não há saída. A ideia de que tudo bem, vamos simplesmente confiscar e começar a gastar os 300 bilhões de dólares da Rússia. Bem, você tem a Bélgica dizendo, não, 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 espere um segundo, vocês não podem fazer isso. Porque se tentarem, a Bélgica fica economicamente comprometida. Eles assinaram um tratado com a Rússia. They have signed a treaty agreement with Russia. Under that treaty agreement, this kind of action would precipitate. De acordo com esse tratado, esse tipo de ação desencadearia um esforço de mediação, e com base no direito internacional e em tudo mais, a Bélgica perderia. Então a Rússia apreenderia ativos em resposta. Os russos deixaram claro que vários bancos e empresas europeias possuem ativos na Rússia. Até agora, a Rússia os deixou em paz. Mas também deixaram claro que se a Europa seguir por esse caminho, seria como acionar um ataque nuclear. A Rússia revidaria com tudo. O que é fascinante, e algo que aprendi nos últimos dias, é que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista tinha ativos mantidos na Bélgica sob um tipo de acordo semelhante. E o Ocidente nunca tocou nesses ativos. Eles os deixaram em paz durante a Segunda Guerra Mundial. E garanto que o que estava acontecendo naquela época era muito mais intenso do que o que está acontecendo agora. Então isso só mostra que faz parte de uma reação de pânico. Apesar de todo o discurso otimista de que, a Ucrânia está vencendo, a Rússia está perdendo, a economia russa está desmoronando, toda essa bobagem, no fundo, eles sabem que estão em apuros. Estão tentando descobrir como escapamos disso. Sabe, é como se o Titanic estivesse afundando e fosse hora de correr para os botes salva-vidas. Mas não há botes suficientes. Você mencionou os líderes europeus estrangeiros, que de alguma forma seria impossível trabalhar com os russos, mas quanto tempo vai levar para a Europa entender isso? Porque olhando para os Estados Unidos hoje, e comparando com o que eram antes de Donald Trump chegar ao poder, vemos uma espécie de mudança profunda na forma como eles veem a Rússia, na maneira como conversam com a Rússia. A Europa já não está mais nesse ponto. Bem, vamos ser claros. Isso é ideológico, Larry. Isso é ideológico. Isso é algo de que eles se beneficiariam a longo prazo. Estou falando da liderança, não do povo europeu. Bem, como você apontou, é isso mesmo. Essa atual geração de líderes na Europa, em sua maioria, está tão desconectada da realidade e presa em fantasias que as chances de reconciliação ou de diálogo com os russos, tanto com Putin quanto com os diversos diplomatas, estão fora de questão. Você tem Orbán e Fico, eles são sensatos e racionais. Mas como vimos outro dia com a UE, tanto von der Leyen quanto Kaja Kallas estão falando em impor mais sanções à Rússia e garantir que não compremos mais o nojento e barato petróleo e gás deles. Queremos pagar preços mais altos. Você pensa, esses caras são loucos. Quero dizer, realmente estar tão fora de contato com a realidade é onde eles estão. Então, vai ter que haver uma reviravolta política do lado europeu. Acho que há, como você sugeriu, uma maioria de europeus dizendo não queremos integrar a situação. Isso é riano. Então, o que estamos vendo é a continuação do caos econômico e político na Europa. Continued economic and political chaos in Europe. Aqui está o que Donald Trump disse sobre Zelensky. Conversas entre Rússia e Ucrânia após as negociações da semana passada. Temos conversado com o presidente Putin e também com líderes ucranianos, incluindo o presidente Zelensky. Tenho que dizer que estou um pouco desapontado por o presidente Zelensky ainda não ter lido a proposta. Isso era até algumas horas atrás. O povo dele adora, mas ele não. A Rússia está de acordo. A Rússia, sabe, acho que eles preferiam ter o país inteiro, se você pensar bem. Mas acredito que a Rússia está de acordo. Não tenho certeza se Zelensky está de acordo. O povo dele adora, mas ele não leu. Então algum dia você vai ter que me explicar isso, Jeff. So someday you'll explain that one to me, Jeff. Larry, ele diz que Zelensky não leu. Mas o que é isso? 28 pontos? Sabe, não é tanta leitura assim.
I think what Trump is signaling there. Acho que o que Trump está sinalizando aí, a forma como ele vai enquadrar isso, é que o acordo que a Rússia aceitará é que eles são os governantes legais da Crimeia, Zaporígia, Kherson, Donetsk e Luhansk. E a maneira como Trump vai apresentar isso é: conseguimos que a Rússia concordasse em não tomar toda a Ucrânia. Em vez disso, conseguimos que aceitassem apenas esses 5 territórios. Agora, acho que é assim que ele vai tentar vender a ideia. A Ucrânia, por sua vez, não vai aceitar isso. Mas a Ucrânia não vai ter. Bem, você sabe, não vai ter voz. É como se você estivesse organizando um jantar em estilo buffet. Todo mundo deve trazer algo para comer. A Ucrânia não apenas não está trazendo nada para comer, ela não tem nada. E não tem dinheiro para comprar algo para levar. Eles vão ficar de fora. Eles estão perdendo militarmente e a economia está em frangalhos. Então, sabe, estamos assistindo à morte disso. Agora, isso vai levar 1 mês, 3 meses, 6 meses. Qualquer pessoa que já trabalhou na área médica sabe que há pessoas que recebem um diagnóstico de uma doença fatal, digamos câncer, e ouvem, você tem tanto tempo de vida. Às vezes morrem no dia seguinte, outras vezes vivem 4 ou 5 anos a mais do que o previsto. Quem sabe? Mas elas têm a doença, e a morte é certa. E é isso que é certo sobre a Ucrânia. Não há absolutamente nenhuma maneira de a Ucrânia sobreviver. Ou melhor dizendo, quanto da Ucrânia, como entidade política e econômica, vai sobreviver, depende de se ela finalmente vai cair em si e tentar negociar com a Rússia. Nos termos da Rússia. As pessoas dizem, bem, não é assim que as negociações funcionam. Cada lado precisa ter voz. Não quando você está acabando com o outro lado, que é exatamente o que está acontecendo. A velocidade do avanço russo na última semana realmente chocou muitos no Ocidente, e é por isso que estamos começando a ver essa enxurrada repentina de propaganda. Agora, eles estão focados em como a economia russa está indo mal. E o motivo pelo qual estão divulgando essas histórias é para dizer, viu, se esperarmos só mais um pouco, eles vão desmoronar e nós venceremos. Então aguente firme. Mas tudo o que você está fazendo agora é colocar mais dinheiro em uma causa perdida. Donald Trump disse que o pessoal dele, ele está falando sobre o pessoal de Zelensky, gosta do plano. Ele está tentando traçar uma linha entre Zelensky, as pessoas que trabalham com ele, e o próprio Zelensky. Quem são essas pessoas de quem ele está falando? Ele está falando sobre Umarov. Eu não sei. Não, acho que essas são pessoas imaginárias que vivem na cabeça dele. Sabe, talvez ele esteja falando do Klitschko. Talvez esteja falando do Zelensky. As alternativas, não. Não. O que eu acho que está acontecendo, em parte, é que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos está agora trabalhando nos bastidores para tentar descobrir, ok, quem é o próximo ucraniano aceitável que podemos colocar no cargo. Lembra da ligação que foi interceptada entre Victoria Nuland e Jeffrey Pyatt, o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia? Sabe, eles estavam ali decidindo, não, e esse cara? Não, ele é um idiota. Não, ele é um tolo. Ah, queremos esse cara. Podemos manipulá-lo à vontade. É isso que está acontecendo nos bastidores. Tem muita coisa acontecendo. Sim, eu garanto que é isso que está acontecendo nos bastidores agora. Então, quando Trump diz, os outros gostam disso, são esses outros com quem eles estão conversando. Mas eu não acho que nenhum deles faça parte do círculo íntimo do Zelensky. Você pode encontrar alguém que costumava estar nesse círculo, que tem um forte desejo de salvar a própria pele e está tentando fazer um acordo com o Ocidente para poder sobreviver e manter o dinheiro. Todo o dinheiro que roubaram nesse processo.